E aí, como é que estão? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que o pessoal consiga entrar com tranquilidade, que a gente tenha realmente um ótimo encontro aqui hoje. E para mim é uma alegria poder estar falando novamente dentro desse fórum que eu tanto tenho um carinho imenso. Semana passada a gente teve um encontro com líderes incríveis e tivemos um bate-papo também. Eu tive um bate-papo com o Guba e o querido João, onde a gente falou bastante sobre alguns desafios como liderança e o que a gente tem aí como atividade bem prática nessa nova era que esperamos entrar com uma nova consciência diferente de como saímos dela, né? Então, eu queria dar boa-vinda a todos. Eu vou fazer um trabalho muito novo para mim hoje, que é mediar um pouco esse encontro. Vou estar aqui hoje falando com alguns amigos, algumas pessoas que eu tenho realmente um carinho imenso e um respeito pelo trabalho gigantesco. Então, a ideia é que eu realmente possa, na verdade, ser um canal de conversa para que eles possam expressar aí as ideias e o que o coração deles vem a mostrar. Eu queria dar as boas-vindas também não só ao pessoal que está aqui no YouTube com a gente, mas também o pessoal que está no Instagram. Tem muita gente me acompanhando e acompanhando a gente no meu Instagram, no Pivo Moraes, no Instagram do Eric, que é um dos nossos convidados hoje, e no Instagram da querida Tânia. Então, olá para vocês que estão presentes via Instagram, e gratidão aos meus queridos amigos aqui, professor Dilson Souza, Tânia Murrica e o Eric Gaia, 3 queridos mega pensadores do nosso momento, e acho que tem muito a agregar aqui. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de primeiro passar algumas mensagens que eu acho que são super importantes para todos que estão aqui poder ajudar e auxiliar nesse projeto que o Fórum está tentando trazer online, né? E aí tem alguns recados. Primeiro recado, principalmente para quem está no Instagram, a live que a gente está fazendo agora, ela vai passar, e a gente está centralizando ela no YouTube do Fórum Nova Consciência, tá? Para quem quiser encontrar, pode procurar Fórum Nova Consciência direto no YouTube ou entrar no @Fórum Nova Consciência, que o link está lá na bio. Então, eu super convido, vou fazer esse lembrete algumas vezes para que todos possam vir para o YouTube, porque é onde a gente tem chat para conversar também. Nosso papo hoje deve passar um pouquinho de 1 hora, então existe a possibilidade, principalmente no Instagram, de que caia alguma coisa, então quem tiver no YouTube vai poder assistir na íntegra tudo, tá? Então, convidando novamente todos aqueles que estão via Instagram para que possam ir para o YouTube. Tá todo mundo me ouvindo legal? Tô vendo alguns comentários aqui. Meus queridos convidados estão me ouvindo? Sim. Ok. Legal. Mais alguns recados. Tem 2 coisas que eu vou pedir muito carinho para todo mundo que está nos assistindo. E esse movimento que o Fórum está lançando, ele é um movimento coletivo. Isso é bastante a cara do Fórum, de que a gente sempre possa fazer coisas coletivas. Ou seja, para que tudo isso funcione e que vire realmente um movimento coletivo, é super importante a participação de todos. A gente trouxe aqui pessoas muito influentes, a gente tem diversas conversas nos próximos dias, mas a gente acredita muito que tudo tem que participar pela mão de todos, inclusive daqueles que estão nos ouvindo. Para isso, a gente tem um questionário que a gente deixou aberto lá no link na bio do Fórum da Nova Consciência, para poder que as pessoas respondam algumas dúvidas nossas, deem ideias de práticas, o que está fazendo, o que está ajudando nesse momento, e que possam responder também a pergunta do nosso desafio, que é a grande convocação, que é o Desafio Regenera. E esse desafio é convidando todos vocês a responderem uma pergunta, que a pergunta é: se o vírus fosse o professor e a nova consciência fosse a nossa escola, o que de aprendizado consciente você teria nesse momento? O que de aprendizado você tem para esse novo mundo que está surgindo?
Então a gente convida todos para que participem no Desafio Regenera, postando um vídeo de até 1 minuto, falando, respondendo essa pergunta e contando para a gente como é que está sendo e qual que é o que o vírus e esse momento está te ensinando para essa entrada nesse novo mundo. E também esse questionário tem lá essa pergunta, para quem não se sente tão à vontade respondendo aí, fazendo o vídeo, pode responder direto no questionário, que está lá no link da Biorum. Mas, de novo, gente, é muito importante que todos participem para que a gente possa ter realmente um movimento coletivo. Quanto mais gente, mais força isso vai ganhar. E a gente está aqui realmente em nome de uma nova consciência, em construir um mundo melhor, um mundo que nos dê mais orgulho de participar. A segunda coisa é... A gente está apoiando, como fórum, a questão de doações específicas para uma ONG que eu sou muito, muito fã, que é a Cidade Escola AINE, do meu amigo Tiago Berto, que inclusive vai estar com a gente aqui depois da manhã. Então, é o jeito que a gente consegue contribuir de verdade com uma causa linda de realmente inspirar uma nova educação no nosso país. Eu conheço muito bem a AINE e sou da área de educação e sei que a AINE hoje é uma das principais influências sobre o que é uma nova educação, do que se pensa sobre educação. Então, eu super convido todos a doarem. A gente está com o link também na bio do fórum. Para quem quiser ir direto conhecer a AINE, pode ir direto para o Instagram deles, que é Cidade Escola AINE, AINE é AYNI. Vamos ter algumas mensagens passando na tela aí. Então a gente convoca todos que doem o que o coração sentir, porque por ser uma escola gratuita, e ela não é uma escola pública, mas sim gratuita, obviamente que eles passam por dificuldades, como o mundo vem passando, e a gente sempre aquece o coração quando ajuda uma causa tão nobre quanto a da Escola AINE. Então é isso, recados dados. Antes de passar para os meus convidados, eu queria ler aqui uma parábola, vamos ver se consigo abrir aqui. Uma parábola que eu acho que é uma boa abertura para o nosso dia de hoje, que convida a gente a pensar o mundo dos negócios e da liderança de uma forma diferente. Então vamos lá. Essa parábola é retirada do livro do Timothy Ferriss, chama Trabalhe 4 horas por semana o livro, tá? E a parábola diz mais ou menos o seguinte: um executivo tirou férias e foi para uma pequena vila de pescadores no litoral do México por ordens médicas. Na primeira manhã, ele saiu para caminhar, dar uma volta no pier, para esfriar a cabeça. Então, ele viu um pequeno barco com um único pescador que atracava e jogava sua rede dentro do mar, e dentro do barco havia alguns atuns robustos, muitos peixes. E o executivo cumprimentou o pescador pela qualidade dos peixes e perguntou: quanto tempo levou para pescá-los? E o pescador respondeu: apenas um pouquinho. Por que você não ficou mais tempo para pescar ainda mais peixe? O executivo tornou a perguntar. Bom, senhor, eu tenho bastante para sustentar minha família e dar um pouco para os meus amigos, disse o pescador enquanto tirava os peixes do barco e colocava em uma cesta. Mas o que você faz com o resto do seu tempo? Perguntou o executivo. O pescador olhou para ele e sorriu. Eu acordo tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma cesta, dou uma volta pela vila à noitinha para beber um vinho e tocar violão com meus amigos. Eu tenho uma vida bem completa e bastante cheia, senhor. O executivo então deu uma grande gargalhada e se impertigou. Senhor, eu tenho MBA em Harvard e posso ajudá-lo. Você deve passar mais tempo pescando e com os lucros maiores comprar um barco maior. Em pouco tempo você poderia comprar vários barcos com aumento em seus rendimentos. Finalmente poderá ter uma frota inteira de barcos de pesca. E ele prosseguiu. Em vez de vender sua pesca para intermediários, poderia vender diretamente para consumidores, finalmente abrindo sua própria fábrica de enlatados. Você controlaria a produção, o processamento, a distribuição. Teria que sair deste pequeno vilarejo de pescadores, é claro, e se mudar para a cidade do México, depois para Los Angeles e finalmente para Nova York, de onde poderia gerir o seu império em expansão com a administração adequada. E o pescador perguntou: mas senhor, quanto tempo isso vai levar? Rapidamente o executivo respondeu: 15 a 20, 25 anos no máximo. Mas e aí, senhor? Perguntou o pescador. O executivo riu e respondeu: quando for a hora certa, você poderá vender as ações de sua empresa na bolsa e se tornar muito rico. Você poderia ganhar milhões. Milhões, senhor? Mas e aí?
Aí o executivo respondeu: aí você poderia se aposentar, mudar-se para um pequeno vilarejo na praia, onde você poderá acordar tarde, pescar um pouco, brincar com seus filhos, tirar a siesta com sua esposa e passar a noite na vila, bebendo vinho e tocando violão com seus amigos. Eu gosto muito dessa parábola, que eu acho que ela mostra uma diferença bem grande entre um velho jeito de se pensar, que a gente espera que seja velho, mas que levou a gente a estar nessa crise que estamos, que é uma crise de saúde, mas econômica e de consciência também, mas aí confrontada com um pensamento um pouco mais simples, que parece que faz um pouco mais sentido nesse momento. Dito isso, então, convido os meus queridos amigos. Vamos começar pela querida Tânia. A Tânia, eu tenho uma história muito engraçada que a gente estava... Perguntei, Tânia, como é que você quer que eu te apresente? Me passe um pouco um currículo, algum jeito de eu te apresentar. E ela me disse assim: Pedro, eu preferia que não tivesse nenhum tipo de rótulo, eu preferia que a gente não tivesse que se rotular. Podemos ir somente com o que a gente tem a oferecer para eles? E eu adorei e acatei a ideia. Tânia, então eu te convido a falar um pouco sobre si mesmo, da forma que o seu coração mandar, e te convido a falar um pouco sobre como é que você está vendo esse momento, e para você, como você vê a espiritualidade e a importância dela nessa transição que estamos agora dentro da liderança e de organizações. E, antes de tudo, obrigado demais por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Grata, Pedro, pelo convite. Eu estou chegando bem feliz, assim, bem feliz e celebrando por termos esse espaço para falarmos sobre esta nova era, sobre esta nova tudo. Podemos nos fixar, e nesse momento eu poderia estar me fixando ou focando minha energia em reclamar sobre todos os sistemas que se tornaram obsoletos, mas escolho, a partir dos projetos que estou envolvida e da participação deste fórum, focar minha energia, a minha presença, minha intenção para um novo mundo que quero fazer parte, que quero co-construir, co-criar com todo mundo. Então, eu acho que este novo mundo, ele também é um convite para libertar, assim, em relação a muitos rótulos, misturando um pouco a minha apresentação com o que eu acredito deste novo momento também, na antiga era, porque eu já sinto que há muitos anos estamos na transição e o que está acontecendo neste momento marca esse fim dessa era, e uma nova era já está sendo criada neste momento. Ter visto as pessoas, ter visto as empresas como fábricas e pessoas como máquinas. E aí as máquinas precisam ter, sim, funções claras, e elas precisam apenas descansar para poderem esfriar os motores para que consigam produzindo a função que elas têm. Então, eu vejo que nesse momento eu me conecto mais com propósitos que podem ir mudando, como eu mudo, como os meus papéis mudam. Eu sou meu nome é Tânia Mujica, eu sou peruana, por isso a minha fala é meio enrolada, mas dá para entender meu português. Estou aqui no Brasil desde 2005 e eu sou uma pessoa apaixonada pelo caos e pela beleza que está por trás do caos. Durante a minha vida eu fugi muito do caos, a minha infância, minha família, minha história, ela é muito envolvida em caos e um caos, uma sombra do caos, envolvida com violência, pela cultura, pela família, por tudo isso, e sempre fugi desse caos. E foi aqui no Brasil que eu conheci a beleza do caos, a partir da minha experiência como estátua viva no centro de São Paulo, que foi um dos as primeiras atividades às quais me dediquei aqui no Brasil. E que eu nunca imaginei que seria um ponto de bifurcação que traria um efeito borboleta, e a partir disso conheceria não somente a beleza do caos na minha vida, quanto a beleza que estava em todas as vidas, em todos os sistemas. Foi a partir do olhar do caos no centro da cidade, o lugar que
por uma lógica, precisaria ou acharia que deveria fugir desse caos, desse desordem, que eu pude perceber que tudo que está vivo, ele está em movimento e está passando por processos caóticos, nos quais não temos controle sobre ele. E tudo onde houver vida, há esse caos vivo. Sou uma pessoa apaixonada por esse caos e hoje, entre os papéis que eu me dedico nas empresas, com os líderes, tem a ver em como navegar nesse caos, que é a vida, como entender que não é só como navegamos para remediar ou para tentar lidar com ele, mas como acolhemos o caos das nossas vidas, no qual não há nenhum apego ao controle, para poder fluir, viver de forma inteira, e faço isso especialmente a partir dos diálogos, que acredito que é uma das formas, um dos meios, uma das ferramentas, uma das tecnologias sociais mais antigas que existem, que nos permite nos mantermos conectados, mesmo com tantas mudanças, mesmo no caos, a partir dos diálogos. E trabalho isso através das empresas, de lideranças, diferentes programas. Vejo como uma das formas de nos conectarmos e sermos como um bando de pássaros, como um cardume de peixes, como um grupo, como um organismo vivo nas empresas, nas quais podemos nos adaptar às mudanças, permanecendo próximos, mas não colidindo uns com os outros. Eu enxergo agora esse momento com o meu papel, com aquilo que hoje está vivo em mim, que são os diálogos e o caos, e pode ser que outras coisas estejam vivas daqui a algumas semanas, meses, anos. Então, hoje, com relação a como isso está vivo em mim, conectando para este momento, conectando para esta liderança, fazendo a conexão com a liderança, eu enxergo como... à medida que nos vemos cada vez mais como humanos e menos como máquinas, não será mais surpresa misturar liderança e espiritualidade, né? Esse acolhimento da nossa totalidade que vai permitir que possamos ter diferentes papéis, podemos abranger e acolher as diversas áreas da nossa vida, né? Antes era nossa, como conseguimos equilibrar o pessoal profissional? Agora começamos a trazer a espiritualidade, porque ela nunca deveria ter estado separada, né? Essa fragmentação, ela não existe nos seres humanos, não existe nos organismos vivos. Essa separação só existe nas máquinas, e nós não somos máquinas. Então, esse acolher e trazer nossa espiritualidade para o fórum, eu acredito que é uma das características e as quais eu quero contribuir para essa nova consciência. Neste momento específico, vejo um grande despertar dessa conexão, dessa espiritualidade, de todo o humano que há dentro de nós, a partir dos diálogos, porque as pessoas, ao estarem distantes umas de outras físicas, né, não é um isolamento social, é um isolamento físico. E a nossa essência social, ela permanece latente, ela está gritando, gerando muito desconforto por esse isolamento físico, mas nós encontramos, olha só o que está acontecendo agora, todos os fóruns, os congressos, palestras, cursos que eram programados para serem físicos, nós nos autogerimos para que elas conseguissem acontecer e nosso contato e conexão social se acontecer mesmo neste isolamento físico, nesse distanciamento físico. Porque somos seres sociais e nesse momento os diálogos estão muito latentes, né? Os diálogos nos quais eu trabalho fazendo consultoria, muitas vezes levanto os diálogos, trazendo o partilhar dos sentimentos, das necessidades, em empresas onde costuma ser um tabu isso, empresas de tecnologia especialmente, no qual as pessoas disserem como estão chegando e compartilhar o sentimento era uma coisa muito esquisita. E hoje não somente nisso, mas em diferentes sistemas, né? Por todo esse momento caótico que está acontecendo, todos os sistemas obsoletos, eles estão neste momento têm seus alicerces abalados. É um momento maravilhoso para hackear esses sistemas obsoletos que não servem mais. Tudo aquilo que era tabu, como, por exemplo, compartilhar o que nós sentimos, o que nós acreditamos, a nossa relação com aquilo que nós acreditamos maior do que nós, o que conforma a unidade de todos nós, isso deixou de ser tabu, passou a ser uma necessidade.
Eu estou fazendo diversas palestras em muitas empresas nas quais queria uma facilitação onde as pessoas possam dividir o programa, a plataforma de videoconferência em grupos para as pessoas somente falar aquilo que elas sentem, aquilo que está passando por trás deles, aquilo que elas acreditam, para que ela ora, alguém tem um altar na sua casa, e como é a tua relação com a tua espiritualidade neste momento? Hoje as empresas estão parando para isso, então, como posso acreditar que o que está acontecendo é ruim? Colocar nessa dualidade de certo e errado, no momento que eu digo aquilo que estamos passando é errado, e vamos juntos superar isto, isso que é o presente? Vamos superar o presente e deixar de viver o presente? Temos que acolher ele, não é a quarentena, o coronavírus, não é nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim, ele é o que é. Ele é um vírus e está acontecendo o que é. E a partir disso, muitos elementos se conectando e criando muitos processos caóticos dentro das empresas, dentro de nós mesmos, dentro das comunidades, cutucando e provocando muitas mudanças dentro de nós. Então, eu sinto que este é um momento, assim, muito latente, onde infinitas possibilidades acontecem e, especialmente, onde foca a nossa energia, que esses pontos de bifurcação vai criar novas histórias, novos momentos. Eu vejo mais ou menos assim, Pedro. Gratidão, Tânia. Lindo, lindo demais. Sua história é incrível, né, Tânia? Eu vou super convidar o pessoal que está assistindo, se alguém não conhece a Tânia, que conheça, porque a história dela é realmente incrível e a experiência que ela teve na própria vida e como é que ela leva isso para as organizações líderes é realmente inspirador. Bastante gente falando aqui, a Tânia é inspiradora, Tânia. Os comentários aqui no YouTube estão te elogiando bastante. Queria apresentar um outro amigo, um cara incrível, querido Eric Gaia. Eric, o Eric ele é fundador da Quimera, que é uma consultoria inovadora na parte de regeneração, que eu acho que é bastante de um tema que o Eric sempre me traz, que eu acho que é incrível para esse momento, como é que organizações de liderança podem trazer um pensamento regenerativo. Então, Eric, puder falar um pouco sobre você, o que você está vendo desse momento e, na sua opinião, o que é e como você vê a espiritualidade dentro de organizações, dentro do papel da liderança nesse momento. E antes de primeiro de tudo, seja muito, muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É gratificante, é uma honra estar com 4 pessoas que eu admiro, que eu acompanho. E é uma responsabilidade muito grande falar depois da Tânia, né? Depois desse discurso inspirador. Eu sou o Eric de Gaia. É difícil, como a Tânia comentou, né, me rotular quem eu sou hoje. Eu costumo me apresentar usando quem eu estou hoje, quem eu estou agora, nesse momento. Eu sou pai da Rosa Marina e da Romã, 2 meninas lindas, companheiro da Karina. E sou um estível publicitário durante quase 15 anos. E fui empurrado por uma busca de despertar da consciência a me desconstruir e buscar novas formas de me relacionar no mundo. A paternidade me trouxe muito esse olhar de reencontro com a minha criança interior, que isso para mim é muito interessante. E eu fico muito feliz, eu estou vendo as letrinhas passando aqui embaixo, de ser um movimento que está apoiando a AINE. Ano passado, a família de Gaia, né, que é como a gente se chama, a gente passou pela AINE, a gente morou 1 ano em Guaporé, onde a AINE colaborando com o projeto, a minha companheira Karina como educadora, como guardiã da escola, eu como um pai e palpiteiro na comunicação, enfim. E realmente eu fico muito feliz de estar apoiando esse projeto que é muito caro para mim. E, bom, nesses 5 anos quase de desconstrução, eu costumo dizer que, assim, de redescoberta do Eric, né? Ao longo da nossa vida vão colocando coberturas na gente,
colocando cobertura sobre aquilo que nós somos, colocando cobertura sobre a nossa essência. Eu gosto muito dessa metáfora de que a gente nasce como uma semente com uma potência gigantesca de manifestar aquilo que nós somos, essa nossa essência, né? Eu vejo o ser como uma semente de uma essência, e ao longo da vida vão colocando entulho, mas não um entulho de resíduo orgânico que pode virar adubo, entulho mesmo, vai jogando uma porção de coisas em cima da gente que não são a gente. E a gente começa a se identificar com isso e construir uma imagem daquilo que nós somos a partir daquilo que nós não somos. Então, quando eu comecei a descobrir quem é o Eric, né, ou redescobrir, tirar a cobertura daquilo que não sou eu, começou muita coisa a ficar mais claro. E aí eu me percebi trabalhando em publicidade, convencendo as pessoas a comprarem coisa que na maioria das vezes elas não precisam. E eu não sou contra a publicidade. Hoje eu questiono ao fim que ela serve. E que aí vem toda a questão de regenerar as relações. Assim, a Quimera tem como propósito regenerar as relações entre indivíduos, organizações e o planeta. E eu vejo muito que a base disso que a gente está vivendo, né, desse momento que a gente está passando, ela tem como início, né, como o estopim, ou como um catalisador, esse modelo mental que faz a gente se afastar daquilo que nós somos, ou se afastar da nossa essência, e aí já levando um pouco para o olhar da liderança espiritualizada. Eu, como fui planejador de agência há muito tempo, eu gosto de construir um raciocínio a partir de uma construção, né? De palavras que fazem muito sentido. Então, a liderança, de desconstruir a partir das palavras. A liderança, para mim, está ligada a propósito, né? O líder, ele é aquele cara que inspira, ele é um guardião de um propósito, seja de uma organização ou do seu propósito pessoal. E o líder, ele é o guardião desse propósito. Então, é aquele que inspira e faz a manifestação desse propósito. Quando a gente fala de espiritualidade, para o meu ponto de vista, e não tem nenhuma questão religiosa, eu gosto muito de falar disso, né? Desconstruir a visão de religiosidade, da espiritualidade, está muito ligada, como a Tânia falou, a visão de ecologia profunda. Né? A visão de que todos nós somos um nó dentro de uma grande teia interconectada e que nós não estamos separados do meio ambiente, da natureza, da terra, e não por um acaso esse meu sobrenome de Gaia foi um sobrenome escolhido no momento que a gente ritualizou nosso encontro, eu e a minha companheira. Então, vem muito dessa visão da hipótese de Gaia, de que a Terra é um organismo vivo e que nós todos somos células integrantes desse organismo vivo. Alguns povos ancestrais chamam esse organismo de Pachamama, outros chamam de Gaia, outros chamam de espaçonave azul. E a gente cresceu aprendendo de que nós somos separados do meio ambiente. Então, essa falácia, a separação, nos levou até onde a gente está hoje. Eu acredito nisso. Então, a espiritualidade, para mim, está muito ligada ao entendimento de que nós somos interconectados e interdependentes. Eu vejo muito por esse prisma. E quando a gente fala do contexto atual, né, sobre a espiritualidade e a liderança e o papel dos líderes, nesse contexto que a gente vive hoje, eu não consigo, o que vem pulsando para mim, e isso emergiu muito durante a quarentena, né, mas já vinha pulsando ao longo dos últimos anos, desses anos de redescoberta de quem eu sou, é a questão da regeneração. E quando eu falo do regenerar,
existem várias definições para regeneração. Eu gosto muito da definição biológica de regenerar, que está associada a enfrentar situações físicas ou fisiológicas e se reinventar dentro desse processo. É a capacidade que tecidos e órgãos, e até mesmo organismos, têm de se renovarem e se recomporem após danos consideráveis. A gente está vivendo um dano considerável. E esse dano não é momentâneo, é um dano que já vem sido alertado ao longo de muitos anos, né? E essa nova era que a gente está vivendo, e que honra poder participar disso, né? É um grande... Ela traz para a gente esse... Como diz o Krenak, né? O Ailton Krenak, assim, o Gaia está dando um checkmate na gente. Assim, a gente recebeu vários avisos de que era para a gente repensar o nosso modelo mental de viver, a nossa estrutura social, a nossa cultura sustentada pela escassez, sustentada pela separação, sustentada pelo acumular. E a gente recebeu vários avisos, pequenos avisos. E como diz o Krenak, o mestre Krenak, Gaia resolveu dar um ultimato. Vocês mudam, ou esse vírus, como ele diz, humano, da humanidade, vai deixar de existir. Gaia, entendendo Gaia como um grande organismo vivo, ela tá usando o seu sistema imunológico para afastar o vírus que fez com que ela chegasse ao estado em que ela está hoje. E sim, nós somos o vírus. Acho que não romantizando, muito pelo contrário, é um choque mesmo de pensamento. E como é que a gente pode trazer um olhar positivo para isso? É difícil pra caramba. A gente está aí repensando todas as nossas estruturas sociais, e é um momento de regenerar. Como? A pergunta que eu me faço diariamente, né? Como a gente pode regenerar o nosso modelo mental, a nossa forma de pensar enquanto organismo único, para poder regenerar todo o nosso sistema, o nosso ecossistema, né? Então, esse é um pouco do olhar que eu tenho hoje sobre... E eu me vejo muito como o meu papel hoje, como pai, como consultor. Eu nem sei se é consultor o nome que eu dou para o que eu faço hoje, né? É mais um provocador do que um consultor, né? Aquele que provoca a dor de quem ainda não viu o que a gente está... Então, provocar a dor no bom sentido, né? Vamos acordar e buscar novas formas de fazer. Enfim. E o meu papel hoje é isso, é provocar um pouco uma reflexão e ações de como a gente pode regenerar as relações. Eu acho que a gente vai muito para... A gente tem falado... Eu vejo muita gente falando sobre o novo normal. Eu não quero voltar para o normal. Eu quero resgatar o que é natural. Assim, voltar para o normal trouxe a gente para onde a gente está. Né? O Crema chama isso de normose, o Roberto Crema. Né? O mal da humanidade agora. A gente aceitou que é normal a escola que deforma as crianças, a gente aceitou normal o trabalho que afasta os pais dos filhos, a gente aceitou que é normal. Então são várias coisas que a gente acha normal. Normal a gente usar a floresta para suprir uma necessidade egóica nossa, enfim. Eu não quero voltar para o normal, eu não quero um novo normal. Eu sonho em resgatar o que era natural. Acho que esse é a provocação que eu tenho feito, e tenho feito muito isso aqui em casa, com a família, com as pessoas que eu estou próximo, com os projetos com os quais eu me envolvo, provocar essa visão. É isso. Legal demais, Eric. Semana passada a gente falou uma coisa que é relacionada bastante a isso, eu concordo demais, que o normal já não serve mais, eu acho que é velho isso já. E a gente sempre brinca, né? Se realmente as pessoas estão
com coragem e a fim de construir uma nova consciência, e não uma consciência expandida somente, e não uma consciência um pouco diferente, não, uma nova, realmente novas relações, nova forma de ver a Terra, nova forma de ver a espiritualidade. Gratidão demais pelas palavras, querido. Tamo junto. Conversar agora com meu amigo, o professor Adilson, conhecido como professor Adilson, né? Adilson Souza. Eu sempre gosto demais de falar sobre o Adilson da forma que eu conheci ele. Eu vi, de repente, um dia me mandaram uma palestra, vai ter palestra de um livro chamado Liderança e Espiritualidade, há 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos. E eu Isso mesmo. tinha acabado de lançar o meu livro, fazia poucos meses que tinha lançado o meu livro, e até para lançar o meu livro, para dar o nome de empresa espiritualizada, eu tive que pesquisar muito sobre tudo que já tinham sido falado. Tudo é muita coisa, né? Mas a maioria das coisas já tinha sido falado sobre espiritualidade dentro de organizações. E vi muito pouco. 2 meses, mais ou menos, depois que eu lanço meu livro, me aparece uma palestra dessa. Eu falei, meu Deus do céu, alguém está falando a mesma coisa que eu preciso ir lá ver. E encontrei um irmão em cima do palco, uma pessoa que eu não conhecia. Subi em cima do palco com meu livro e troquei com ele. Falei, ó, cara, tá aqui o irmão do seu livro. E no final das contas, nos tornamos grandes amigos no tema, na espiritualidade dentro de organizações de liderança. O Adilson, ele é escritor do livro Liderança e Espiritualidade, que é inclusive o tema que a gente está conversando aqui hoje. Seja muito bem-vindo, gratidão por ter aceito o convite, amigo, e você tem bastante experiência no trabalho de consultoria, de estar perto de profissionais da área de liderança. O seu livro, ele é muito bem aceito. E como é que você está vendo essa questão da espiritualidade, da importância desse tema dentro de liderança e organizações no mundo que a gente está enfrentando agora, e o que você acredita que isso pode ter de positivo como transição aí para uma nova consciência? Legal. Boa noite, um privilégio estar aqui com vocês. E acho que essa metáfora que você abriu, né, essa parte do foco, Pedro, eu acho que ela traz muito dessa questão, dessa inquietação que eu vivi durante muito tempo, ainda vivo, que é o investimento que boa parte dos executivos, empresários, em suas carreiras, para voltar depois à sua origem. Só que eu vou pegar até um gancho depois com a Tânia e com o Eric, que você, ao longo dessa trajetória, você vai lesionando seu organismo. Só que quando você volta, você perdeu tanto, que aí você coloca em questão se valeu tudo a pena. E aí, o normal não vale a pena. O normal, do jeito que a gente entende hoje. É normal a gente aceitar a condição de pessoas, né, numa condição miserável. Não pode ser normal isso, né? Então, acho que é o primeiro ponto que gera a conexão, né, com esse mundo que eu vivo, que o mundo que todos nós vivemos, nesse mundo corporativo. Então, antes disso, né, eu quero falar um pouquinho de mim, né, no sentido de compartilhar. Eu sou um profissional há 33 anos nessa área de pessoas. Já vi de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. E tudo que eu via, a maior parte do que eu via, eu falei assim, tem que ter uma forma diferente de fazer isso. Tem uma forma diferente de liderar. Tem que ter uma forma diferente de fazer a coisa acontecer sem que as pessoas sejam apenas mais um número. Porque a gente vive num processo de massificação em que nós somos apenas faces na multidão. E muito mais do que isso. Então, acho que o primeiro olhar, né, nessa questão do todo, e acho que esse momento está trazendo uma reflexão poderosíssima para nós. Que esse momento que a gente se volta para a gente, se volta para dentro, mas que a gente se conecta com as nossas raízes. Esse é o ponto fundamental. Com as nossas origens. E são essas origens que podem nos impulsionar para que a gente tenha empresas e pessoas melhores. A minha formação, acho que vale um pouquinho aqui, compartilhando, para fazer um gancho com outras questões que eu quero trazer aqui. Minha formação em economia, eu fiz algumas especializações, sempre gostei de estudar, nunca fui um
um extraordinário estudante, mas curioso para aprender, em especial, aprender sobre gente, né? Acho que essa foi a coisa mais importante aqui. Aí fiz o mestrado e depois eu fiz um doutorado com esse foco da espiritualidade. Assim como o Eric e a Tânia também mencionou, o que eu trabalho e entendo da espiritualidade, eu fui para a coisa mais simples, que é o que nos conecta. O que nos conecta no mundo são valores. Valores básicos e simples como respeito, confiança e justiça. Todo ser humano quer que isso seja prezado. E aí, quando você começa a olhar para o mundo, e aí aumentando o nível de consciência, você vai avaliar muito as suas ações e interações com esse mundo. E aí você vai ser esse agente, você pode ser esse agente nesse processo de mudança. Esse momento do que a gente está passando, ele é um momento de muita reflexão. E reflexão, eu tenho questionado muitos líderes que eu faço mentoria, que eu trabalho no processo de desenvolvimento, que você é o líder que você quis ser, ou você é o líder que a empresa quis que você se tornasse? Só essa pergunta ela é devastadora, porque se você estiver conectado com o seu propósito, primeiro que você não vai aceitar tudo, né? E você vai aquela forma, inclusive para melhorar, não para ir. Porque as pessoas vêm repetindo padrões. O mundo vive de repetições de padrões. E a gente está vivendo um momento que a repetição desse padrão não vai levar a gente para um outro cenário mais favorável. Não dá mais para repetir padrão. O mundo, minha visão, é certo que ele não será como antes. Ele já não é. E esse dado de incerteza nos coloca uma vantagem, uma responsabilidade para construir isso tudo de uma forma melhor. Então, quando eu começo a olhar para essa dinâmica que a gente vê no mundo corporativo, a gente começa a ter um grau de consciência de que troca nós estamos fazendo. Por que a gente está fazendo? O Eric e a Tânia comentaram, a gente está abrindo mão do quê? Né? Não falo dessa forma, mas nós estamos abrindo mão do quê? E o que realmente vale a pena? Né? Nós vivemos no mundo da terceirização, só que a gente está terceirizando coisas que não dá para terceirizar. E que é a nossa responsabilidade, né? Enquanto pais, enquanto companheiros, enquanto amigos, de assumir essa responsabilidade. E aí, acho que vale, eu vou até falar um pouquinho mais disso ao final. Eu fiz aí, nesse mês, desde o dia 6 de abril e terminei no dia 1º de maio, uma live, fiz uma série de lives pelo mundo. Foram 28 países. E qual que foi a temática que tem muito a ver com essa questão do regenerar agora? Como que o mundo está aprendendo com isso? Então, a pergunta que eu trazia para esses convidados é: quais atribuições positivas que você está praticando, que você está observando no seu ambiente, no seu contexto, para a gente passar por essa situação da melhor forma? A gente vem do momento de impressão, a gente está sendo impresso no nosso sistema o tempo todo, tudo que é desgraça. E a gente, que para a gente lidar com essa desgraça, a gente precisa conectar as nossas fortalezas, né? Essa conexão com o todo. É isso que vai tornar a gente mais com condições de superar tudo isso. Então, quando eu olho esse cenário, eu acho que ele é um presente, eu vejo como um presente, em que a gente está repensando um monte de coisa. E até em algumas coisas foram colocadas, o que realmente é importante para mim? Aqui eu atribuo valor. E as empresas estão sendo altamente impactadas por isso. E as pessoas, todo mundo sabe, a boa parte das pessoas sabe que se você pergunta num auditório para 300, 500 pessoas, você conhece alguém, né, no passado, de alguns dias atrás, você conhece alguém que toma remédio para ir trabalhar? 90% vai levantar a mão. Então, a gente vivia num processo normal, doentio. Estar doente era normal.
Não pode ser normal isso. Então, ativar esse processo para a gente construir algo mais favorável, acho que esse é o movimento, e eu estou muito empenhado em somar com muita gente. Pedro, Tani, Eric, muito mais conexão do que eu imaginava, né? E aí acho que o Pedro aí tem como curador desse processo, acho que ele já conectou, já abraçou todos nós, acho que pelo menos eu vejo que tem muita coisa para a gente fazer junto, trabalhar junto e se somar. E eu acredito que esse momento que nós estamos fazendo, nós vamos ter uma onda sendo criada e que ela vai se tornar fantasticamente uma onda de energia mesmo, que a gente vai fazer esse mundo um lugar para se viver, para se conviver, para a gente ter o maior nível de entrega, de acolhimento e de prosperidade. Acho que nós vivemos no mundo da prosperidade, mas vende para todos nós escassez e não abundância. Então, os modelos mentais das empresas e das pessoas está muito focado na escassez e não na abundância. Nós temos muita coisa bacana para criar juntos, só que a gente está desconectado. Então, no ponto mais extraordinário da espiritualidade, nós estamos conectados para fazer o melhor com o melhor das pessoas. Acho que é isso, nesse primeiro ponto. Legal, obrigado demais, Adilson, pelas palavras. Engraçado, né, como os três falaram um ponto muito específico, que é o ponto central, na minha opinião, sobre a espiritualidade, que é a ferida essencial do ser humano na existência, que tem a ver com a separação, né? O momento onde a gente se separou do outro, da terra, do cosmos, onde a gente deixou de ser a filosofia sagrada de somos todos um. Então, é engraçado como os três trouxeram bastante essa visão, e como essa visão é absolutamente importante, como essa talvez seja a principal questão para a gente colocar dentro de organizações de liderança, e não mais separar, e não só ser uma questão principal de desenvolvimento pessoal, mas desenvolvimento profissional também, afinal nunca houve essa separação. Antes de a gente seguir para a segunda parte aqui, eu chamar meus amigos convidados, dar os 3 avisos, a gente vai dar 1 hora de Instagram, então tem muita gente assistindo no Instagram da Tânia, do Eric, no meu. Eu vou convidar para que vocês sigam para o YouTube do Fórum Nova Consciência. Se vocês digitarem Fórum Nova Consciência no YouTube, vocês vão ver que a gente vai estar ao vivo lá, e a gente vai continuar por lá, porque vai cair no Instagram daqui a alguns minutos, porque a gente vai dar 1 hora de fórum aqui. Não deixem de participar desse desafio lindo que o Fórum está trazendo, que é o Desafio Regenera. Respondendo e gravando um vídeo de até 1 minuto respondendo se o vírus fosse o professor e a nova consciência fosse a escola, qual seria o seu aprendizado consciente para esse mundo que a gente está entrando? Grava esse vídeo, compartilha com a gente vai passar no dia 13, que é o último dia do nosso fórum online aqui, a gente vai passar as principais mensagens, os líderes, Caíto e Thomas, que tiveram com a gente semana passada, da Suri e da Chili Beans, vão comentar as respostas, vão falar a visão deles, então não deixem de participar. Quem não se sente tão à vontade de gravando o vídeo, responde o nosso questionário, que está lá no @Fórum Nova Consciência, no link da bio, tem todo um questionário, onde a gente pergunta para vocês, não só para essas grandes pessoas que estão aqui, para os principais líderes, mas para você também, quais são as ideias, quais são as atividades, quais são as práticas que você está fazendo, que estão te ajudando nesse momento, como é que você vê essas práticas para esse novo mundo que surge, para que a gente saia dessa normose que tanto falamos aqui. E por fim, não deixem de doar para o projeto que a gente está apoiando, que é a Cidade Escola AINE, que na minha opinião, como um cara da área de educação, é o projeto mais lindo que eu conheço de revolucionar o que a gente entende sobre educação, de realmente ter uma nova ideia sobre o que é educar. E essa escola é uma escola gratuita, e por isso precisa muito da nossa ajuda num momento como esse, para que possa prosperar e para que possa levar essa ideia de comunicação, inspirando uma nova educação no nosso país. Então não deixem de doar, vocês podem ir direto no Instagram da AINE, que é @CidadeEscolaAINE, AYNI, ou lá no próprio Fórum Nova Consciência, ou aqui na descrição do vídeo, onde a gente está no YouTube, tem também
o link para vocês conhecerem, tá? Não deixem de conhecer, porque realmente é maravilhoso esse projeto. Voltando aqui, eu queria trazer uma pergunta para os três, que é a seguinte: eu acho que a gente tem um desafio que me foi dado como fórum, e eu gostei que a gente sempre fala, geralmente, espiritualidade, sempre tem um guarda-chuva maior sobre uma energia de união, uma energia de novos valores, uma energia de realmente estar conectado num nível mais profundo como ser humano, como terra, como sociedade, mas as visões, elas são muito... Não sei se a palavra é diferente, mas as visões, elas são de filtros diferentes de realidades, com especialidades diferentes. Vocês trouxeram isso com uma beleza muito boa. E como é que a gente consegue se integrar, que nem o professor Adilson trouxe, trazendo essas diversas visões para um universo onde a gente possa colaborar numa nova liderança. Então, cada um com esse filtro lindo sobre esse mundo empresarial e organizacional, que tipo de prática vocês... ideia e prática vocês acreditam que pode realmente ajudar a gente a exercitar um mundo diferente? Por que eu falo exercitar? Porque eu acho que é uma questão que parte primeiro de cada um de nós, das pessoas que estão assistindo aqui. Deixa eu me comprometer com uma ação, com alguma ideia, com algum questionamento, com uma auto-observação que possa realmente gerar em mim uma energia diferente para que eu contribua para esse novo mundo. Então, o que vocês veem como prática, ideia, questionamento, para entregar para o pessoal aqui, para a gente trazer mais esse sentido da espiritualidade para esse mundo que a gente tanto sonha, né? Começar com a Tânia de novo. Lindo, Pedro, porque quando falamos de nova era, de despertar de uma nova consciência, às vezes pode parecer algo tão sutil, tão abstrato, tão invisível, e quem se conecta às vezes pode sentir uma dor de, ok, mas como eu levo isso na prática, né? E esse desconforto que podemos estar sentindo, que você que está acompanhando pode estar sentindo de, ok, gostei, mas coloco a prática, eu vejo como um lindo combustível, né? Porque se está doendo, é porque há algo muito vivo em você que você quer levar isso para a tua vida, quer levar isso para o organismo vivo da empresa onde você está. Então, é um sinal lindo de que há uma vontade de fazer diferente. E falarmos, né, de propósito, de valores, de diálogos, ele pode ser muito abstrato e, ao mesmo tempo, ele pode ser muito, muito concreto, muito visível, a partir da beleza que eu enxergo dos diálogos, e conectando com essa unidade. Como levar isso para a prática? Eu acho que um pouco da disfunção dos nossos diálogos atuais mostra um pouco da separação. As disfunções e as dinâmicas de poder que existem hoje nas empresas. Então, quando eu assumo um papel de liderança e eu enxergo que os outros estão debaixo de mim, ou que eu tenho que gerenciar as outras pessoas, eu tenho que liderar as outras pessoas, eu já coloco uma separação, né, de eu e eles. Eu acredito muito numa liderança baseada não no gerenciamento de pessoas, mas sim no gerenciamento de sistemas. E ali é onde os diálogos e toda a sutileza e mundo abstrato do nosso ser entra. Porque um diálogo, ele não somente são as palavras, ele é como eu enxergo o mundo, porque vamos falar sobre alguma coisa que está acontecendo e dependendo de como eu enxergo essa realidade, se ela se mistura com meus julgamentos ou eu enxergo a realidade em si, como essa realidade desperta alguns sentimentos meus, se esses sentimentos baseados na realidade ou meus julgamentos, quais são as minhas necessidades por trás desses sentimentos, e a partir disso vem o diálogo. Então tem todo um processo interno acontecendo que muitas vezes ele é inconsciente, e isso cria hoje nas organizações diferentes combinados que não são declarados, que eles estão implícitos e que geram muita dor.
eu acredito que para criar uma nova realidade e para podermos trabalharmos em conjunto, porque eu acredito que muito nessa nova era não é uma era de heróis, não é para você mudar essa organização, é para se conectar com o organismo vivo da organização para que aconteça a mudança. E a partir disso, os acordos, eles podem muito ajudar. Se pensamos, primeiro, uma analogia do bando de pássaros, que conseguem fazer, sabe aquelas imagens de bandos de pássaros que fazem a revoada e eles, e cardumes, e são capazes de fazer um monte de figuras e passa por um meio de um obstáculo, eles se autogerem. Ele tem acordos claros, poucos acordos e acordos claros, que são acordos habilitadores, que permitem que acolha a unidade e acolha a individualidade. Por exemplo, no caso dos pássaros, vamos todos numa mesma direção. Vamos estar próximos, mas não tanto para a gente não coligir. Coligir, a palavra em português. Não bater uns com os outros. E a partir disso é que acontece a autogestão. Eu acredito muito que para podermos mudar, fazer essa mudança que é necessária nas organizações, é necessário acordos claros a partir daquilo que é importante para nós. Tem muita coisa aqui implícita, e que se ela não se torna primeiro explícita, a mudança não acontece. O que é importante para você dentro do seu time? O que é importante para você na sua empresa? O que seria importante você acordar junto com eles? O que seria importante para que possa acontecer a mudança? Muitas vezes, quando pensamos em nova era, novas organizações, ou nós queremos nos afastar dos organismos nos quais estamos, porque eles não mais têm a ver com aquilo que eu acredito, ou começamos a lutar contra eles, ser ativistas internos do nosso organismo, mas indo para um lugar de resistência, né? Então, peraí, como que eu mudo um sistema sem ter que lutar com ele? Porque se eu luto com ele, não é todos somos um, né? É todos somos um, menos aquilo que eu não acredito. Então, uma das formas práticas que eu acredito que pode ajudar muito para levar no teu dia a dia, na tua vida, nas organizações, é poder levantar mais aquilo que é importante para você nos relacionamentos, no time, e criar a partir disso, no ambiente onde você tem influência, onde você tem influência para isso acontecer, esses acordos para criar a partir disso, dessas pequenas bolhas, novos organismos, com acordos mais explícitos, com valores mais declarados. O que é importante para vocês? O que você mais acredita? O que é importante para vocês para conseguirmos trabalharmos melhor? O que é importante a combinarmos? Qual é o nosso propósito dentro deste nosso time? E aí criar, a partir disso, pequenos sistemas que criem novos sistemas dentro da organização. Porque não é confrontando o sistema atual que nós vamos fazer a mudança, é criando novos sistemas que tornem obsoletos os anteriores, aqueles que não funcionam mais. Então, eu acredito que meu convite, minha provocação é você, primeiro, se conectar com o que é importante para você, declarar mais isso. E se você é um líder e você tem esse espaço dentro das empresas, das organizações, provocar esses espaços de diálogo para que as pessoas possam declarar o que é importante para ela. Eu tenho feito isso nas organizações e é assustador e, ao mesmo tempo, encantador. Porque as dores, elas são muito semelhantes. Nós carregamos supostas necessidades de ter que fazer coisas. Quando descobrimos que todo mundo, que muitas pessoas à nossa volta sentem essa mesma dor. Por que estamos fazendo isso, então? Outro dia me juntei a alguns amigos que eu amo muito e começamos a falar exatamente sobre os rótulos. E foi incrível ver como nós três estávamos assim, três pessoas, perfis totalmente diferentes e com muita dor sobre os rótulos. Daí, logo depois é que o Pedro me convidou para esse fórum, porque estava muito vivo isso. Então, era uma pessoa assim, tipo, com
continuar o papo que a gente estava tendo via fórum. A gente estava tendo um papo com a Tânia, com o Eric, com o professor Aldilson, e aconteceu que o nosso fornecedor super acabou a luz onde ele está, e aí até reconectar tudo demora um tempinho. Então, enquanto isso, a gente vai voltando por aqui, continuando nosso papo sobre liderança e espiritualidade. De novo, batendo o papo com a Tânia Morrica, o Adilson Souza e o Eric de Gaia. Vou esperar o pessoal entrar por aqui e a gente chama e continua o papo. Quem estava falando era a Tânia. A Tânia estava falando bastante sobre o poder da comunicação como ferramenta prática de transformação para uma nova consciência. A Tânia até entrou aqui, vou chamar ela. A Tânia deve estar entrando aqui. E aí, Tânia? Oi. Nos adaptando às rápidas mudanças que o caos nos convida. Tem uma coisa legal, né, Tânia? Assim, é legal, não é tão legal, mas eu acho bacana que eu estou percebendo agora o quanto que a televisão e as produções maquiam a nossa realidade. Porque, gente, isso aqui é a nossa realidade. A nossa realidade sempre foi o cachorro latindo, a criança aparecendo, o telefone tocando. E quando a gente vê os programas de televisão, a gente esquece que a vida é assim. Então é um silêncio no estúdio. Não tem silêncio no estúdio daqui. Não dá para ir pedir pro vizinho, entendeu? Então eu Aqui a gosto. cadeira faz som, aqui a cadeira faz som. Aqui a cadeira faz som, às vezes a internet cai. Mas essa é a nossa verdade. Eu estou gostando muito dessa coisa de a gente aprender, gente, isso aqui é a verdade do mundo. A verdade do mundo é que no meio de um fórum, um papo super legal com as pessoas, a gente cai e para. Ô, Tânia, mas voltando, né? Você estava trazendo muito uma coisa incrível sobre... Eu achei incrível pela simplicidade da coisa também, de como a comunicação, acordos, encontrar primeiro em si mesmo para depois declarar para os outros, pode ser uma mega ferramenta de transformação para esse mundo que a gente está e para uma liderança mais espiritualizada. Então, eu queria que você trouxesse, retomasse um pouquinho para quem está chegando agora dessa ferramenta. Sintetizando o que estava trazendo e até conectando com o que aconteceu com a gente, muito se fala sobre o poder das palavras, que as palavras têm, né? Mas também sobre não só o poder, mas a função que elas podem trazer. Porque eu posso usar minhas palavras para me resistir e tentar combater aquilo que eu não acredito mais. Muitas pessoas, a maioria das pessoas estão em organizações onde ainda não há essa percepção ou essa internalização de que ele é um organismo vivo, que há um propósito por trás disso, que é possível mudar o mundo a partir das organizações. Então, eu posso usar meus diálogos, as minhas conversas para tentar lutar contra. E aí seremos todos somos um, menos a minha organização. Né? Então, como é todos somos um, incluindo a minha organização? Usarmos os diálogos para, em vez de confrontar, mas para criar novas realidades, novos relacionamentos. Uma nova era, um novo organismo vivo, ele vai surgir quando haja confiança entre nós. O diálogo é uma dessas maneiras. Quando eu uso o diálogo, uso a fala como forma de separação, eu só me sinto cada vez mais distante dos outros. Quando eu uso o diálogo como forma de aproximação, eu me conecto com o outro. E se cria confiança porque eu me despido daquilo que não separa. Então, por exemplo, o que acabou de acontecer, né, caiu a live, nós poderíamos tentar insistir para o formato que nós tínhamos planejado. E as nossas conversas todas poderiam ser, né? Estamos um grupinho no WhatsApp, o que a gente faz? Podemos tentar religar, podemos tentar conectar. Poxa, aí, a realidade mudou. Não está podendo conectar. A gente poderia insistir nas nossas conversas em tentar fazer aquilo que a gente planejou. Podemos dizer, ok, sendo que o propósito não está em ser no YouTube, ser com essa ferramenta linda, maravilhosa que vocês prepararam, entende? O propósito era podermos partilhar essas mensagens. Ok, que nós temos ali que agora está disponível, se conectando conosco. Poxa, o Instagram, abra o meu mesmo, Pedro falou, e pronto, e aconteceu em 10 segundos resolvemos isso.
Verdade, quando paramos de resistir à nova realidade, verdade, certo? E usamos o diálogo para isso. Então, verdade. nos reconectamos. O que é importante? Não é a ferramenta, não é o YouTube, não é toda a preparação e o teste técnico que fizemos para que não haja erro nenhum, né? O propósito é estarmos com as pessoas para compartilhar isso. Então, isso está no dia a dia, nas pequenas ações, no nosso trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos. Então, para mim, a minha provocação e a semente que eu deixo aqui para que possa germinar em nós é usarmos esses diálogos para acolher, semear essa unidade, a partir inclusive das mudanças que acontecem e que meu impulso iniciar é me resistir. Uhum. Tânia, Eu vou aproveitar. uma pergunta rapidinha, porque eu fiquei curioso com essa ferramenta e essa dica que você trouxe por ser tão poderosa e relativamente fácil, né? Uma ferramenta de acordos e comunicação. Você vê muita resistência e o porquê que, se sim, por que essa resistência ocorre? Por que as pessoas têm resistência de abrir e criar esses acordos dentro de organizações? Porque uma das, assim, são vários os motivos, diálogos, acordos, não acordos, dialogar e não dialogar, ele tem causas, é uma natureza muito complexa para encontrar uma causa direta, né, em causa e efeito para encontrar. Mas um dos motivos por qual isso acontece é porque nós já achamos que já existem os acordos, mas eles não são explícitos. Então, por exemplo, trazemos muito conosco mas é óbvio que não pode se falar disso. É óbvio que eu não posso fazer isso. É óbvio que tem muitos dos óbvios, ou a nossa imaginação usada para a separação de, mas se eu fizer isso, se tal coisa acontecer, se nós não fizermos isso, vai acontecer tal outra coisa. Poxa, acordos, eles dão um exemplo específico de como isso pode aplicar em algo pequeno, uma reunião. Eu sou facilitadora de diálogos e eu percebo como assim, facilitadora de diálogos e faço várias mediações de conflito. Geralmente facilito diálogos em ambientes que há muito conflito. Então, onde há conflitos, caos, ali é meu habitat. E as pessoas, nesses ambientes, elas costumam estar muito resistentes ou muito já desiludidas sobre o poder que pode ter uma reunião. Falando, mais uma reunião. Uma reunião que poderia ser um e-mail, né? Uma reunião só vale a pena se tem cafezinho, coisinhas para comer, coisas do tipo, né? Então o que acontece? Porque ao longo da reunião você já sabe que vai acontecer muita coisa. As pessoas vão se cortar, as pessoas vão estar falando na reunião e outras vão estar mexendo no celular. Muita coisa que você já sabe que vai acontecer, que já te incomoda, que você já acredita que não atende ao propósito da reunião. Por que elas não são acordadas? Por que não há acordos que são colocados antes? Por que não estamos acostumados a trazer? Pessoal, vamos fazer alguns acordos para que a nossa reunião... É a primeira coisa que eu faço. Já muda, assim, 50% das reuniões e o propósito fica mais latente. Pessoal, vamos investir aqui 3 minutinhos só para listar alguns acordos. O que poderíamos acordar agora que faria com que a nossa reunião pudesse ser mais produtiva, mais agradável e que nos leve para o propósito da reunião? E as pessoas começam rapidamente a falar, escuta ativa, vamos estar aqui presentes, evitar os seus celulares, tá bom. Se alguém tem alguma objeção para este nosso acordo? Não, não tem ninguém. Empatia, não tem pergunta boba, não tem participação boba. Todos vão ter momentos de fala. Ok, pessoal, alguém tem alguma objeção de que todo mundo possa participar, independente se sabe ou não do tema? Podemos ouvir as pessoas? Pode ser assim um acordo? Pode. E aí vai um terceiro acordo. Pessoal, então, ultimamente as reuniões falam que duram 1 hora e vão 2, 3 horas. Pessoal, podemos combinar para que esta reunião seja 1 hora? Sim, podemos acordar. Aí eu ajudo vocês, se nós perdemos o foco, para que eu possa lembrar vocês de voltarmos para o foco e terminamos em 1 hora. Pode ser 3 acordos. Você sabe quanto isso ajuda ao longo de uma reunião? Imagino. Porque eu não fico cobrando as pessoas. Eu somente vou lembrá-las. Pessoal, lembrando do nosso acordo? Sabe, o que 3 minutos para nos acordarmos? Isso é numa reunião. Isso pode ser trazido para os nossos relacionamentos. Em casa, familiares, no trabalho, com o time. Vamos trazer aquilo que queremos acordar para que possamos conviver melhor, com mais harmonia, com mais produtividade, com mais propósito. Cada um de nós
precisa se tornar autorresponsável das suas necessidades. De uma das formas de atender essa necessidade é declarando elas. E dizendo, pessoal, para mim é importante isso. Podemos acordar? Alguém tem uma objeção em relação a isso? E se tiver e conflita com outra objeção, então faz um acordo que possa atender o máximo de necessidades. Entende? Mas nós estamos acostumados. Nosso normal, que não é natural, nosso normal se tornou o quê? Entrarmos numa reunião, entrarmos no time, trabalhando com um grupo de pessoas, sabendo que vai ser desagradável e convivendo naturalmente com isso. Achando normal. Então, se há um sentimento desagradável, não é para eu. Sentimento desagradável não existe para que a gente conviva com ele. Ele é o mensageiro. O mensageiro de que uma necessidade precisa ser atendida. Então, ele está me dizendo que algo importante para mim não está acontecendo. Mas aí eu crio, em vez de trazer explicitamente isso e fazendo acordos claros, eu gero disfunções. Eu contribuo com as disfunções. Por exemplo, poxa, fugiu do propósito, para mim não é mais relevante a reunião, então eu vou mexer no celular para mostrar para as pessoas que não me importam muito o que estão falando. Mas por que eu não digo para as pessoas que para mim é importante que nós voltemos a focar no propósito? Por que em vez disso eu faço isso? Por que em vez disso eu vou fazer uma ironia tentando dizer algo que eu poderia dizer? Declarar. Entende? Fica Então, escondendo. diálogo, Então, o que acontece? Há muita agenda oculta em tudo. Há muita coisa, muito diálogo acontecendo aqui que não está sendo dito. Se eu puder declarar, vamos conseguir realmente co-criar organizações muito mais transparentes, né? Porque o que nos impede é o propósito, os valores, a conexão, a confiança, ela é muito sutil. Se tiver muito barulho dos nossos julgamentos, dos nossos desconfortos, não conseguimos conectar com isso. Então, eu acredito que essa é uma grande camada que precisamos trabalhar. E, a partir disso, trabalha isso, traz isso no ambiente onde você tem influência para isso. Às vezes você fala, poxa, mas a minha organização toda, ela não está aberta para isso, para criar essa coisa. Então, faz com o teu time, faz com o teu par. Entende? E aí, isso cria-se, dessa maneira, um novo sistema que passa a se tornar inspiração para outros sistemas que não estão funcionando. Poxa, pessoal, por que está funcionando aqui? Porque nós fazemos acordos. Uhum. É essa sementinha que eu É maluco queria como é trazer. simples e curador ao mesmo tempo, né, Tânia? Se a gente trouxer até, vamos trazer para um microsistema de organização, por exemplo, um relacionamento, a importância da comunicação, né? Por que a gente pensa que no relacionamento a comunicação é super importante e ficar escondendo coisas atrapalha? Por que na organização a gente não pensa a mesma coisa, né? Porque afinal é pessoas, em relacionamento, em confiança, né? Então, acho que tem todo o histórico do trabalho, né? Então, descer algo duro, dolorido, não precisa, na nova era, nós não precisamos que nosso trabalho seja dolorido. Não faz sentido que a maior parte do tempo das nossas vidas estejamos num lugar que é desagradável, que é dolorido. Menor Traga sentido. o que é importante para você, não faz sentido. Senão, vamos o quê? Somente parece que o caminho, assim, a onda, muda ok, eu acredito numa nova era, então saio da minha empresa. E aí eu saio da minha empresa e aí eu vou criar minha própria empresa. Mas por quê? Porque eu venho nessa visão de todos somos um, menos aquela empresa que não mais contribui. Não Não é mais necessariamente a tua todo escolha mundo tem um, que né? ser sair, exatamente, né? Porque senão seria todos somos um, menos É. né? Menos a empresa, menos isso, não faz sentido. Então, poxa, não estou dizendo que não seja um dos caminhos você sair, se você sente ser chamado, mas não é o caminho. No lugar onde nós estamos, podemos semear e criar e recriar esses novos sistemas que realmente se conectam com essa nova era, com mais transparência, com mais conexão, com mais confiança para assim realmente ter mais propósito. Tânia, brigadíssimo, brigadíssimo. A gente fica no grupo aqui, eu tô parecendo o controlador de Maravilha. TV, que fico vendo se as coisas voltaram, se os sistemas retomaram. Mas como o papo tá funcionando por aqui, a Perfeito. gente segue por aqui. Eu vou chamar o Maravilha. nosso querido Eric agora. Eric, se estiver Perfeito, por querido. aí, você me chama aí. Tânia, se por acaso a gente encerrar por aqui mesmo, eu super agradeço. Senão a gente volta a se falar no YouTube se der tempo ainda. Senão eu super Perfeito. agradeço o seu... Pedro, eu preciso comentar um comentário daqui. Diga. Alguém falou, quem está entrevistando a Tânia? Parece o padre Fábio de Mello, assim. Você sabe que pra mim isso Achei é maravilhoso. elogio, né? Porque eu sou fãzaço do Fábio de Mello. Sério, que lindo. Achei maravilhoso. Querido, um beijo, saiu muito feliz, grata pelo convite.
e também muito grata de termos feito essa passagem de plataformas de uma maneira inesperada, fluiu lindamente. Beijos Beijo, para beijo, até você e para já. todos aí. Até já. Vamos ver se eu consigo chamar aqui. Pessoal, só para quem está chegando, para quem entrou um pouco agora, eu tenho que olhar outra plataforma aqui enquanto isso. A gente está transmitindo o Fórum da Nova Consciência no YouTube do Fórum da Nova Consciência, tá? Então eu convido todos para que a gente retome por lá, porque parece que super voltou a funcionar. O que aconteceu é que no meio do fórum via YouTube a gente teve um problema de energia com o fornecedor e as coisas pararam de funcionar por lá e eu abri para a gente continuar a conversa com a Tânia aqui. Eu estou tentando ver se volta por lá, senão eu vou chamar o próprio Eric para a gente trazer por aqui. Acho que ainda não voltou. Eric, eu vou te chamar por aqui e aí a gente continua o papo com o Eric aqui. Lembrando que o nosso tema de hoje é liderança e espiritualidade. E a gente trouxe a Tânia Murrica, que é uma grande facilitadora de meditação, comunicação não violenta. A gente trouxe também o professor Dilson Souza, pessoas grandes conhecedores do tema espiritualidade, dentro de organizações de liderança. E trouxemos também o querido Eric. Eric, seja bem-vindo, né? Porque eu já sei que existe isso. Seja bem-vindo de novo, para a gente poder continuar o nosso papo por aqui. Eu vou, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou dando uma olhada se a gente volta para cá, mas parece que o meu aqui não funcionou, não sei para você ainda, mas aqui nada para mim ainda. Não apareceu para então, mim aqui também. Estava aparecendo uma opção de notificações aqui no celular do grupo, da gente conversando aqui em paralelo. A escutativa não estava tão presente. Mas faz Bom, parte, um prazer. faz parte da nossa realidade. Cara, um prazer. Fala aí. Queria te trazer um convite dentro desse tema que a gente está trazendo, espiritualidade e liderança. Que tipo de ideia prática que você consegue realmente entregar para quem está assistindo? Porque eu penso isso, né? Se a gente ficar só no mundo das ideias, muita gente que pode estar assistindo fala, legal, mas o que eu faço? A espiritualidade é muito bonita, mas enquanto ela for um conceito, ela não é de verdade, né? Ela fica muito etérea. E eu mesmo não gosto de uma espiritualidade que é só etérea. Então, o que de você acredita que a gente pode ter como ação prática para entregar para as pessoas, para a gente realmente construir, cada um possa construir esse novo mundo que a gente deseja entrar? Bom, foi legal falar depois da Tânia, porque tem muito a ver com o que a Tânia trouxe. A Tânia fala muito, de maneira, diria até mágica, sobre diálogos, né? A visão do que está por trás do não dito, ou do que está por trás daquilo que a gente fala e que muitas vezes não é aquilo que a gente está sentindo, né? Então, a prática que eu tenho exercitado, tanto a gente faz muito isso em casa, sabe? Tanto em casa, diariamente, normalmente à noite, depois que as crianças vão dormir, a gente faz isso. Eu tô numa casa que são duas famílias. A gente está aqui a quarentena inteira, são duas famílias todos com as duas famílias com crianças. Então, à noite, a gente faz uma rodada de partilha. E que tem muito a ver com o que a Tânia estava falando. A questão da escuta. A escuta é fundamental. Então, assim, se existe uma prática que eu possa compartilhar, que tem feito muito sentido para mim, tanto nas relações pessoais e relações profissionais, se é que elas são separadas, eu acredito que não, mas nas relações, se tem algo que eu acho que a gente pode começar, e que a gente pode começar agora, a regenerar, são as relações. A gente tem visto muitos... Eu como sou do universo de comunicação,
Eu tenho me acompanhado muito, aparece reporte de tudo que é toda hora. Então, tem, como se comportar pós-Covid. Como assim pós? A gente está no meio da parada, o negócio está acontecendo, está bombando. Então, assim, quando começou a quarentena, eu até postei assim, os futuristas, cadê os futuristas que faz, assim, não tinha como a gente prever, quer dizer, tinha como a gente prever, o mundo deu vários sinais, mas a gente está no meio, a gente está no epicentro no ápice da curva desse momento, e a gente já está falando no pós. Então, assim, uma prática que eu exercito é estar presente no agora. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para regenerar as minhas relações? Então, assim, a gente tem a tendência da nossa sociedade, da forma como a gente foi educado, é de ir para o futuro ou reclamar do passado. Dificilmente a gente está no agora. Então, a prática de estar presente. E nesse estar presente é estar consciente daquilo que eu estou sentindo hoje. E a partir desse eu estou presente em mim, eu encontro com o outro. Então, a prática dos encontros, para mim, ela funciona muito. É uma prática muito rica e, como você falou para a Tânia, é muito simples. Ela não custa nada, ela não é cara, ela só depende de uma disposição. Eu estou disposto a encontrar com você. Então, se eu estou disposto a Brené Brown fala muito, né, sobre a vulnerabilidade. Se eu estou disposto a me vulnerabilizar, a abrir o meu peito e colocar na mesa, né? Eu gosto muito dessa visão de colocar na mesa aquilo que eu estou sentindo de verdade e fazer com que aquilo que eu estou sentindo encontre com o que você está sentindo. No final das contas, como diz Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta, todos nós temos as mesmas necessidades. Quando a minha necessidade encontra com a sua necessidade, e que no final das contas elas são as mesmas, a gente consegue construir e regenerar a relação. Então, uma prática que eu tenho feito muito, que eu tenho colocado tanto em casa quanto com os projetos com os quais eu me envolvo, são partilhas verdadeiras. Então, partilhas onde a gente propõe, a partir do sentir diário de cada pessoa que está naquele encontro, naquele momento, a gente abre uma roda de conversas a partir de acordos para trocas de sentires. Eu gosto muito dessa visão. É uma troca de sentires. Então, eu trago aquilo que eu estou sentindo e exponho para o grupo. A partir dessa troca, dessa exposição da minha vulnerabilidade, eu encontro com o outro. Então, e aí eu vou regenerando essas relações. É uma prática que eu posso fazer hoje. Tem essa visão, né, da nova era, de que eu vou transformar o mundo, eu vou mudar o mundo. Eu gosto muito, inclusive, tem uma palestra que o tema da palestra é A Começar em Mim. Que a gente, se eu quero transformar o mundo, eu começo em mim mesmo. E como é que eu faço isso? Eu regenero a minha relação comigo mesmo, autoconhecimento e várias práticas, para a partir da minha relação comigo mesmo estando regenerada hoje, eu posso encontrar com o outro. Encontrando com o outro, eu regenero a minha relação com o todo. E aí a gente começa a tecer essa teia de auto-regeneração, regenerando o todo. É um processo sistêmico mesmo. Então, essa é a prática que eu tenho utilizado muito. Partilha. Inclusive, eu estou aproveitando aqui o evento para lançar um experimento que eu estou buscando expandir essas práticas. Então, eu estou lançando aqui hoje, eu vou colocar depois aqui o link, o Bioma. Bioma eu estou chamando de um espaço de trocas. O Bioma vai ser um percurso de 4 encontros, onde 10 pessoas vão trocar um encontro por semana e a gente vai fazer partilhas sobre regenerar. Como eu posso me regenerar e regenerar o sistema do qual eu faço parte.
a minha empresa, a minha família, o lugar onde eu moro, fazer pequenas, eu gosto muito das micro-revoluções. A revolução que começa. A partir dessas micro-revoluções, a gente vai fazendo grandes revoluções em Gaia, no sistema que a gente vive. Então, eu vou compartilhar aqui, já, esse convite para participar do Bioma. São 10, inicialmente é um experimento mesmo. Eu estou fazendo um protótipo aqui, lançando ao vivo um protótipo desse encontro para ver o que vai acontecer. Eu costumo dizer aqui em casa, conversando muito com a Karina, minha companheira, assim, eu só quero agora, durante a quarentena, colocar para fora, manifestar projetos que me transbordam. Então, eu tenho me dedicado muito à paternidade, estar próximo das minhas filhas nesse momento de reclusão, e eu só vou colocar para o mundo aquilo que está me transbordando nesse momento, porque eu não quero colocar em prática nada que venha de uma sensação de escassez. Eu vou fazer um projeto porque estou precisando de grana. Não. É o momento que eu estou me colocando à prova para colocar aquilo que eu acredito mesmo, de coerência, de que eu só vou manifestar aquilo que está me transbordando. E me transborda hoje trocas verdadeiras, conversas, partilhas, e nessas partilhas me regenerar, me curar, e com isso eu vou curando sistemicamente o mundo. Eu acho que é isso que eu tenho para trocar. E é interessante ficar falando e agora eu estou no celular, fica mais tremido. Tá tranquilo, aqui vale tudo. Acho que faz parte dessa vulnerabilidade que é presente, inclusive, no sistema. Cara, Eric, muito incrível. Muito incrível. Eu não sei se foi só para mim, mas deu uma travada aí, mas voltou. É muito incrível isso, né, cara? Como a revolução começa com um simples gesto de comunicação, de partilhar alguma coisa, já revoluciona o mundo, né? Arrou. Eu tive uma... Eu comecei semana passada um negócio e essa semana eu falei, vou levar isso a sério, porque semana passada eu fiz meio sem saber. Mas eu acordei segunda-feira e falei, cara, vou mandar mensagens de afeto para algumas pessoas, que não é sempre que eu mando mensagens de afeto para algumas pessoas. E aí eu escolhi pessoas que, assim, não que eu não falava fazia tempo, mas não é pessoas que eu estou todo dia interagindo. E vou dizer o quanto eu as amo e desejar uma boa semana. E eu convidei essas pessoas a fazerem o mesmo toda segunda-feira. Cara, é impressionante como um gesto de mandar 3 mensagens no WhatsApp, num áudio, e falar, cara, tô aqui, se precisar liga, te amo muito, dizer pra você a melhor semana do mundo. Como um simples gesto transforma o mundo, e eu começo sempre uma coisa que você trouxe que eu acho lindo, que é qual mundo é transformado? O meu. Porque não há outro mundo que não seja o meu. Né? É só isso que a gente pode transformar. E porque não existe o lá fora. Eu sempre gosto de não existe lá fora. Como é que o mundo muda lá fora? Cara, não existe lá fora. Muda esse mundo ainda. A Ivana, da Educação Viva, né? Da Educação Viva e Consciente, que é uma irmã, assim, ela costuma falar muito isso, né? Quando você muda dentro, você muda fora. Eu acho que porque não existe fora. É tudo a nossa percepção sobre o mundo. E quando isso, que transformações aqui dentro de mim eu posso fazer que vai acabar reverberando para fora. Então, esse acordo que eu fiz comigo mesmo quando começou a quarentena, eu intenciono, é difícil cumprir esse acordo, intenciono só me envolver em projetos que me transbordam, porque a escassez fica batendo no nosso bolso inteiro. Mas eu intenciono conseguir gerar abundância para o meu sistema a partir de projetos que me transbordam e não por projetos que eu vou me envolver só para ganhar dinheiro. Acho que eu caí aqui. Oi, Eric, deu uma travada aqui. Acho que foi minha conexão. Deu uma travada, viu? Eu não sei como é que eu faço para compartilhar o link aqui que eu falei do bioma.
Eu acho que hoje tem dois jeitos, né? Acho que você pode colocar no comentário, mas não, convido o pessoal para seguir seu Instagram, que eu acho que super vale a pena também. Isso então vou botar aqui que fica mais fácil, arroba Eric de Gaia, e lá no meu Instagram eu vou colocar no Linktree já aqui assim que acabar a live. Legal, fica à vontade para colocar nos comentários aí também, qualquer coisa depois eu dou uma encaminhada no meu Instagram também, para quem está aqui. Legal. Gratidão, amigo, Isso, gratidão pela participação e gratidão por ter com você nesse encontro do fórum que termina aqui nesse papo presencial. Pô, foi um prazer. Tamo junto. Grande abraço, amigo. Abraço. Pessoal, seguimos então. Eu vou chamar aqui de último, né? Não era a intenção que fosse o último, porque a gente estava todos presentes numa mesma sala até ter um problema de conexão, mas eu tô achando que tá super funcionando aqui, tá lindo isso. Chamar o querido amigo Adilson para compartilhar e fazer as colocações finais pra gente. Ver se eu acho ele aqui. Convidei ele já, então, para fazer. Lembrando, pessoal, a gente está aqui, na verdade, a gente está transmitindo o Fórum da Nova Consciência. O fórum está até dia 13, com alguns encontros com pessoas para a gente falar sobre uma nova consciência através do Desafio Regenera, onde a gente está convidando. Se fosse um professor e a nova consciência é a escola, qual seria o seu aprendizado consciente para a entrada nessa nova etapa como humanidade? Então, o convite continua, sigam o @Fórum Nova Consciência para isso. No encontro de hoje a gente está falando bastante sobre espiritualidade dentro de organizações de liderança. A gente falou com a Tânia Morrica, que está aqui, querida, comentando, o Eric, que acabou de falar com a gente. E aqui trazemos o grande amigo, ninguém acho que é melhor para falar sobre liderança e espiritualidade, uma pessoa que escreveu um livro com o mesmo nome. Obrigado por ter aparecido aqui depois de a gente estava no YouTube até agora e está aqui comigo, amigo Adilson. Não, tamo junto, tamo junto. Acho que esse papo é extremamente enriquecedor, né? A gente começa a olhar que como que a gente se nutre, né? A gente se nutre com ideias, com pensamentos de pessoas que a gente acredita, né? De pessoas que hajam pode não haver necessariamente a convergência, mas elas expandem o nosso nível de consciência sobre um pensar sobre situações e pessoas. Acho que, sobretudo, ele é muito enriquecedor e é um privilégio estar aqui e é assim, muito rico. E o ponto bacana que é o que aconteceu hoje aqui. A gente começou por um meio, mas a gente vai ter alguns percalços no meio do caminho, mas a gente vai seguir, cara. A gente vai buscar alternativa e vai seguir. Isso é fantástico. A Tânia e o Eric falaram disso. E esse é o ponto, né, se tiver clareza do que a gente quer, a gente vai seguir bem. Vai seguir bem. A gente dá um jeito. Vai trazer o que for necessário para tudo isso. Adilson, cara, traz pra gente... que você acredita que pode ser uma ação, uma prática verdadeira, porque as pessoas que realmente estão assistindo e seguem todo o nosso fórum possam falar, cara, olha que legal essa ideia, eu vou começar a praticar e a partir dessa prática a gente cria esse novo mundo, né? Então, o que você tem para compartilhar com a gente? Eu acho que tem um ponto que acho que a Tânia trouxe isso logo de cara, que é essa abertura para o diálogo. E aí ela vai ser favorável, cada vez mais favorável, quando a gente tiver um olhar pro coletivo. Nas lives que eu fiz Volta ao Mundo, ficou muito claro que o coletivo precisa estar em primeiro lugar. Mas esse coletivo ele tem que ter um olhar próprio de cada um. E quando ele é favorável por isso? Quando você entende que o outro é útil, que o outro é importante, que o outro tem valor. Então, nesse processo de reconstrução das empresas, a gente vai ter que olhar alguns impactos de tudo isso. Então, vamos imaginar se esse mundo do trabalho agora, esse mundo da dinâmica, esse mundo que a gente vai, pelo menos deve, né, olhar para as nossas atividades, enxergando, tendo exercício para enxergar o propósito, se a gente tivesse uma carga horária menor, e que a gente tivesse pleno emprego,
Então, ao invés de você trabalhar 8, 10 horas, você vai trabalhar 5, 6 horas. O que aconteceria com as nossas vidas? Você teria mais tempo para se dedicar para a sua saúde, para a sua família, para os seus amigos. E parte da dor, né, que entra o que o Érico comentou, que tem muito a ver com essa questão da escassez, ele vai ter que dar uma repaginada nas nossas mentes. Porque se as nossas mentes contemplam escassez, você acha no mundo escassez. Se as nossas mentes estão treinadas para enxergar o caos, você olha para o mundo como um caos. Então, boa parte disso. Quando a gente olha para o mundo corporativo, acho que o ponto-chave de tudo isso nós estamos sendo colocados, especialmente no que diz respeito à liderança, que é um ponto que é a minha área de paixão, que é a minha área de muita troca, está sendo colocado em xeque as lideranças nas empresas, em todos os níveis. Porque tem um alicerce ali chamado confiança. E aí tem um detalhe bacana, que acho que vale a pena a gente olhar para tudo isso, pensar no seguinte aspecto. Quando você tem uma liderança que não permite questionamento, essa liderança deve ser questionada. Maluco, É simples assim, porque, olha, se eu lidero um time e eu não permito que o time que eu lidero, que eu faço parte, usando, né, a fala da Tânia e do Eric, que eu faço parte daquele time, que não permita esse questionamento, tem alguma coisa errada, porque qual que é a ideia de formação de time nas empresas? Que você tenha gente muito que tenha gente extraordinária para formar esse time. E essas pessoas extraordinárias, elas são comuns. E eu acho que a gente tem muitos heróis na vida que não usam capa nem máscaras, que são as pessoas que estão trabalhando nesse momento para colocar alimento no supermercado, para atender nos postos de saúde. Acho que caiu o Adilson aqui. De alguma forma, tô super curtindo essa vulnerabilidade, esse sistema aqui. É assim que é. Tá tudo bem. Voltei. Então, acho que esse olhar de reconstrução, a gente vai começar a ver a importância e o valor das pessoas. Eu recebi a notícia de uma grande corporação, eu acho que isso vale uma reflexão para nós. Não sei se é fake news, eu não vou por conta de não ter essa notícia, mas é muito provável que isso esteja acontecendo no mundo. Então, uma grande corporação, né, ela anunciou que vai demitir milhares de colaboradores. Milhares. E vai distribuir um bônus para os altos executivos de mais de 1 bi. Então, aí você começa a olhar no nível de consciência, quem está preocupado com o coletivo? Se essa empresa está passando por uma necessidade de corte, não faz nenhum sentido você distribuir isso. Eu vou buscar essa informação, porque se eu checar que ela é verdadeira, eu vou publicar. Mas como eu não sei, mas vamos pensar que isso pode estar acontecendo em algumas empresas. Você corta porque foi combinado, só que o que foi combinado antes é diferente hoje. Como você corrige essa rota? E acho que, por que eu estou colocando isso? Porque o líder, no nível de consciência, ele não poderia permitir que isso acontecesse. Mesmo que não seja, né, a maior figura lá. Tem que lutar, né? É imoral, é inaceitável você pensar que milhares de famílias vão ser impactadas por aquela decisão quando, né, alguns não estão muito aí, porque é meu bônus, aqui é a minha aposentadoria. E os outros, como que é? Acho que a gente começa a olhar para esse momento, e aí por isso que eu falo que os líderes, as lideranças nas empresas estão sofrendo um forte impacto no que diz respeito à sua credibilidade enquanto liderança.
Por quê? O líder vai precisar confiar, não tem outra alternativa, de que ele vai liderar pessoas sem ter contato. Se ele não construiu isso, ele vai sofrer muito e o time vai ficar pouco à vontade de trabalhar com essas lideranças. Qual que é a prática que eu percebo que algumas empresas estão fazendo? Eles estão abrindo mais para o diálogo, estão colocando um dado de realidade, a gente está vivendo esse dado de realidade, vão buscar alternativas. E aí tem outro fator importante, que é um valor da espiritualidade, que também está sendo colocado em xeque agora, que é um valor da justiça. Você não consegue ser justo se você não for transparente. Fala assim, cara, a casa caiu. Você precisa falar isso para as pessoas, mas não, era melhor não falar, porque você precisa aprender como você fala isso, obviamente. Mas você precisa ser transparente sobre o que está sendo passado. E esse é um fator. Justiça e confiança são dois elementos, dois valores da espiritualidade, segundo a linha que estuda, né, os valores da espiritualidade, que vão gerar mais conexão ou desconexão. E nesse conceito da espiritualidade o que gera conexão? Eu vou falar alguma coisa, pode ser que mas eu vou ser transparente. É importante que eu seja transparente. É importante que aquela minha ação tenha um significado e que olhe para o coletivo, para que no coletivo, né, a gente seja favorecido. Eu até comentei, enquanto a gente estava fora aqui, um exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve um forte investimento em educação e eles têm um kit, que é um kit obrigatório, mandatório lá, que foi o professor Rodrigo Coimbra que compartilhou na live. Que ele mostrou aqui que era um kit de máscaras. Quando você chega na Coreia, normalmente você vê algumas pessoas caminhando. Ele está lá há 4 anos na Coreia. Eu sempre vi isso. E qual que é a consideração fantástica para esse ponto? É concebido o seguinte, eu tenho que proteger o outro. E como eu protejo hoje? Eu estou com a gripe. Eu coloco a máscara porque eu não vou... Agora, se a gente for olhar para isso, quanto é estúpido, né? Boa parte de nós que não tínhamos esse cuidado e nem essa educação e nem essa formação, transitando no meio todo com gripe comum. Você contagiou um monte de gente, você não sabia disso, cara. Absurdo. Eu não sei se foi, eu acho que foi na Coreia do Sul também, que eu vi um caso muito legal sobre o Covid, relacionado a essa consciência, que é um nível de consciência que não é maior do que eu mesmo, né? Eu estou olhando o sistema, Sim. Que eles foram um dos primeiros a fechar os aeroportos para entrada de gente, mas ela declarou, daqui também não sai ninguém, porque a responsabilidade de contaminar o outro que sai da Coreia e contamina outro país Exatamente. é nossa também. Eu achei isso de um nível de consciência muito alto, que assim, não importa só o que estão trazendo para dentro, importa o que eu estou fazendo pelos outros também. E tem uma coisa que até o professor Rodrigo Coimbra trouxe nessa live, que ele falou o seguinte, ó, por que os números na Coreia foram assustadores, né, no primeiro momento? Por quê? A Coreia teve uma ação com a população, com os habitantes sul-coreanos, com quem reside na Coreia, e todo mundo passou pelo teste. Então eles comprovaram. E aí tem um dado importante, que você tem um choque de realidade. Nós temos milhares de pessoas contaminadas, vamos cuidar disso. Nós vamos cuidar agora. Essa é a nossa preocupação. E assim, fechamos as fronteiras e ninguém vai passar isso para fora do país. Não vai chegar mais. Então, acho que esse primeiro olhar, né, das pessoas, né, de construir, acho que essa questão da confiança e da justiça, porque onde você perde espaço, em especial quando você não tem a confiança do outro, quando você não é merecedor da confiança do outro, quando você não cria esse alicerce das relações, né, e os mundos dos negócios são sustentados por relações humanas. E quando você não é justo, quando você não é transparente, trazendo um dado de realidade. Então, as empresas vão ter que se reinventar. Eu nesse bate-papo aqui, eu pensei, e se as empresas, nesse contexto, avaliarem que, para a gente pensar no impacto social, a gente teria que
ter uma redução, e aí vai ter que ter muito acordo pensando no coletivo. E aí vai ter que abrir a mente de muitos órgãos que trabalham a parte da justiça. E tem uma questão que, quando eu falo de justiça, eu lembro de um pensamento, eu não sei qual que é o autor, que diz o seguinte: algo não é justo porque é lei, mas deve ser lei quando for justo. Algo não pode ser justo quando for lei, mas deve ser lei quando for justo. Então, e aí você olha boa parte desse impacto que as decisões que os executivos, que os empresários vão tomar agora. E aí eu gosto de um ponto, e até você trouxe essa questão, Pedro, e é uma das coisas que eu sou super fã seu, né, de trazer elementos, que foi aquele caso do banco indiano, daquele conceito do Yunus. Meu, fala um pouco disso, ter mais propriedade para falar disso, porque assim, o mundo está mudando para onde? Porque esse nível de consciência, então, os sistemas estão sendo desconstruídos. Como que a gente impulsiona isso? Exigindo um posicionamento, uma transparência com quem a gente se relaciona. E acho que vale, no finalzinho, aí você trazer boa parte dessa questão, porque é um outro nível de consciência. Onde está o meu dinheiro? Aí você fala um pouquinho disso. Então, na prática, esse nível de comunicação, de transparência, para onde a gente vai, como a gente vai, o que não faz mais parte disso, porque boa parte das pessoas vão ficar presa no modelo do passado. Esse modelo passado é do passado. A questão que o Eric colocou assim, é o estado de presença, é agora. E a coisa mais estúpida e difícil de se mensurar é o presente, porque na hora que eu acabei de emitir aqui, não é mais presente, é passado. É o passado próximo, ok? Então, é todo um processo de construção. E se a gente tiver noção para onde a gente está indo, essa clareza, nós vamos certamente ter um mundo empresarial melhor. Porque não se cabe nesse momento você ter ambientes que matam as pessoas, que adoeçam as pessoas. Elas são parte disso e também são culpadas e responsáveis por isso. Porque vão aceitando essas moedas que são colocadas por conta das suas ambições, do que elas trocam como valor de importância na sua trajetória. Então, eu, por estar nesse mundo corporativo, já vi muito disso, vivo, e um dos grandes alertas que eu dou enquanto mentor é assim: o que você está fazendo aqui realmente conversa com seus valores? E que eles tenham também consciência de que quando se abre mão de um valor, te custa muito caro. Esse é um ponto que eu acabo, né, trazendo para eles. Obrigado, querido. Obrigadíssimo pelo tempo, por toda a sabedoria. Dá vontade de ficar horas conversando com vocês três, né? Então, mais gratidão pela presença aqui e por ter aceitado o nosso convite para o fórum aqui. Obrigado, um privilégio. Obrigado pela participação e envolvimento. Eu vi que tem algumas perguntas, mas a gente está muito atento aqui. Essa temática da liderança espiritualizada, eu tenho me dedicado muito, muito para isso. E acho que a gente tem um cenário muito favorável para que isso ganhe força e para que a gente tenha empresas mais sustentáveis, né, olhando para o todo, porque a gente vive num mundo de abundância. E aí a gente precisa olhar para isso, né, e construir com o que a gente tem ao nosso redor. Tanto é que boa parte do que está vivenciando agora tem muito a ver com as economias criativas. As economias que estão ao nosso redor, no nosso bairro, estão crescendo. Ou tem potencial de crescimento por conta de a gente começou a olhar para aquele que estava do nosso lado. É isso aí. Gratidão, querido. Obrigado pela presença. Valeu. É isso, pessoal. Lembrando, então, que a gente está aqui como Fórum da Nova Consciência. Então, sigam @Fórum Nova Consciência. Tem nos posts meus aí também, tem nos stories. Porque a gente vai ter um encontro sexta-feira falando sobre sistemas conscientes
No domingo, aí eu volto como participante, a gente vai falar sobre o novo ser humano. E na quarta-feira que vem a gente traz os líderes, o Caíto e o Thomas de novo, para encerrar esse desafio Regenera. Então não se esqueçam de seguir o Fórum Nova Consciência e entrem no site para se inscrever, para ficar atento a todas as notícias, para receberem as agendas, www.forumnovaconsciencia.com.br. Tá? Que se alguém tiver dúvida pode me mandar mensagem aqui no Instagram. Eu agradeço, peço desculpas pelo interrompido que houve no YouTube, a gente tem que vir para cá, mas no final das contas, na minha opinião, super funcionou. Faz parte de quem somos. Então, gratidão demais à presença de todos vocês, a todo mundo com carinho que comentou aqui. Muita, muita, muita gratidão à Tânia, muita gratidão ao Eric, muita gratidão ao Adilson, esses grandes amigos que compartilharam seu conhecimento com a gente nessa noite de quarta-feira. Da minha parte também, muita gratidão a todos que estiveram aqui. Um grande beijo. E lembrando que sexta-feira continua o encontro do fórum. Não se esqueçam de se inscrever e seguir por lá. Um grande beijo e boa noite a todos.